Olá, meus irmãos, tudo bem? Queria te convidar, separar um tempinho hoje no seu dia, para meditar na palavra do Senhor. Temos essa oportunidade de ler a sua palavra, ouvi-lo falando assim conosco. Nosso texto hoje, para nossa meditação, está lá em Lucas, capítulo 19, do versículo 41 até o 44. Lucas 19, do 41 ao 44. E o texto diz assim: E quando chegou perto e viu a cidade, chorou sobre ela, dizendo: Ah, se tu conhecesses, ao menos neste dia, o que poderia trazer paz. Mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, te sitiarão, te apertarão de todos os lados, te derrubarão a ti os teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conheceste o tempo da tua visitação. Jesus está chegando em Jerusalém. E aqui, ao olhar para a cidade, o texto diz que ele se compadece de Jerusalém e chora sobre ela. A afirmativa de Jesus, logo no início, é: se você conhecesse hoje o que pode te trazer paz. Jesus sabe que virão dias difíceis para aquela cidade. Jesus sabe que virão dias difíceis para aquele povo. E aqui ele está já predizendo o que aconteceria no ano 70 depois de Cristo. Aqui é Jesus aproximadamente perto do ano 30, ano 33, mais ou menos por ali, 40, mais ou menos 40 anos depois. Jerusalém seria sitiada pelos romanos. O o seriam saqueados, seriam destruídos. O imperador Tito iria dominar a cidade e Jerusalém seria destruída. Jesus está predizendo algo que aconteceria 40 anos depois dos dias em que ele está falando. Eles viriam contra ele com trincheiras, seriam sitiados, seriam apertados, seriam derrubados, todos, não somente a cidade, mas os que estavam ali. E Jesus, olhando para frente, vendo isso que aconteceria, ele se entristece. E por que ele se entristece? Note duas afirmações que ele traz aqui sobre este povo. Primeiro, está no versículo 42, que eu acabei de citar. Se você soubesse o que pode trazer-te paz. E depois, no finalzinho do versículo 44, porque não conheceste o tempo da tua visitação. Isso faz nos refletir sobre algo que é maior do que aquele sítio, é maior do que aquela investida dos romanos, de Tito e os romanos, contra Jerusalém. Faz nos refletir sobre a nossa condição. Jesus está dizendo: se você conhecesse o que é possível para te trazer paz, se você reconhecesse que você foi visitada pelo Messias, mas vocês não reconheceram. Vocês poderiam ser livres, mas vocês não reconheceram. Isso fala, irmãos, para nós. Todos nós estávamos assim, condenados à morte e destruição. Todos nós. Todos os homens estavam condenados à punição eterna. Todos nós estávamos condenados a sermos derrubados, entrincheirados, sitiados. Todos nós. E só tem uma maneira de escaparmos desse destino terrível, tal como foi com a cidade de Jerusalém no ano 70, tal como é com todos os homens quando morrem sem Cristo. Só há uma maneira de escapar disso. Primeiro, reconhecer quem pode nos trazer paz. Não a nossa força, não a nossa inteligência, não a nossa astúcia, não a nossa capacidade, não as nossas habilidades, não a nossa bondade. Cristo é a nossa paz. Cristo é a nossa paz. Ele mesmo nos diz isso: a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. A paz de Cristo, a paz de Cristo. Quando os discípulos estão perplexos, preocupados, sem entender o que aconteceu, porque Jesus havia morrido e alguns tinham dito que ele tinha ressuscitado, ele aparece no meio deles. A primeira coisa que ele diz é: paz seja convosco. Perceba o que eu estou querendo te mostrar e que o texto aponta para nós. Precisamos conhecer aquilo que pode nos trazer paz. Porque se não conhecermos aquilo que pode nos trazer paz, estamos condenados à destruição eterna. Cristo é a nossa paz, ele é o príncipe da paz. Cristo é quem nos traz paz. Precisamos reconhecer, versículo 44, o tempo da sua visitação. Tanto o tempo físico de quando ele veio, reconhecer que ele veio como Messias, que ele veio como Senhor, que ele trouxe essa verdade a nós. Reconhecer o tempo do seu caminhar aqui na Terra, quase 2000 anos atrás. Ou seja, que aquele homem, o Jesus de Nazaré, era de fato o Deus encarnado, o Messias de Deus. Mas também reconhecer o tempo da sua visitação nas nossas vidas. Quando o Espírito Santo vem e nos convence do nosso pecado. Reconhecer que é a ação do Senhor mesmo sobre nós, que é o próprio Deus agindo sobre nós. E agora, tendo isso aquecendo os nossos corações,
pela fé, crermos nele como nosso Senhor e Salvador. É isso que é reconhecer a sua visitação nas nossas vidas, reconhecer que ele é o nosso Senhor que veio ao nosso encontro, que ele é o nosso Salvador, que caminhou em Israel, em Jerusalém, na Galileia, há tantos anos atrás, que morreu numa cruz, que ressuscitou ao terceiro dia, que enviou o seu Espírito e que um dia voltará. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa fé. Vivemos num mundo onde há muitos sinais de violência, vivemos num mundo onde há muita confusão e discórdia, vivemos num mundo onde as pessoas desprezam o amor. Podemos ter paz. Como? Reconhecendo em Cristo a fonte da nossa paz. Podemos ter salvação e vida, reconhecendo em Cristo, na sua visitação, o nosso escape. Que possamos olhar para Ele, sabendo que o futuro que está diante de nós não é de destruição ou de morte. E graças a Deus por isso. É de vida e vida eterna, porque Ele, Cristo Jesus, nos alcançou. Que Deus nos abençoe. Amém.